Agora a gente muda de assunto, olha. A reforma da Previdência tem gerado polêmica também lá no Congresso Nacional. É que a pauta é de prioridade do governo federal e vem sendo debatida há muito tempo lá no Senado e também lá na Câmara Federal. Essa reforma da Previdência começou a ser debatida ainda na gestão do ex-presidente Michel Temer, que agora está na mira da Justiça e virou pauta prioritária do governo Bolsonaro. Mas tem muita gente preocupada com essa reforma. E a nossa repórter Vanessa Moura conversou com um especialista da área, que fala a respeito do assunto. Vanessa Moura traz as informações. Olá, Renato. Eu estou aqui com o doutor Arthur Rocha, que é advogado e também professor da UFMA. E ele está aqui para dar sua contribuição com relação a uma das discussões mais atuais, que é a reforma da Previdência. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Agradeço o convite de estar aqui presente na entrevista com vocês. Quais são os pontos negativos dessa reforma? Bom, diria que tem mais pontos negativos do que pontos positivos. A reforma da Previdência, ela se baseia numa premissa de que se não for feita a reforma, o país vai quebrar, mas a gente tem que analisar que além dessa ideia de que o país vai quebrar, eles querem dizer que estão trazendo uma coisa moderna, uma situação de mudar o sistema que hoje é de repartição entre União, empregadores e empregados. Eles vão criar o sistema que a gente chama de capitalização. E isso é muito complicado. Então, assim, a gente poderia dizer que alguns pontos bastante negativos, vou elencar alguns pontos, por exemplo, a questão da LOAS, né, do benefício LOAS, que é o BPC, benefício de prestação continuada, que se paga hoje para as pessoas que não têm renda. Não é uma aposentadoria, tanto é que não passa por morte, mas é simplesmente uma ajuda para aquelas pessoas que têm dificuldades, pessoas muito pobres, incapazes e tal, e também não precisa ter contribuído ou não tiveram nenhum tempo de contribuição, o que é muito comum, por exemplo, pessoas da área rural e tal. Pois muito bem, eles querem reduzir para R$400. Né? Vão reduzir a idade para 60 anos e a pessoa recebe R$400. Eu considero esse valor um absurdo, porque, na verdade, quando ele ganha um salário mínimo, quando ele ganha um salário mínimo, a gente tem que entender, principalmente, que essa ajuda é quase como uma rede de proteção social. Se a gente tira essa rede de proteção, a gente não sabe qual vai ser a repercussão futura no nosso país. Vamos raciocinar o seguinte: a Constituição de 88 trouxe uma coisa espetacular para nós, foi o sistema, além da Seguridade Social, né, que ficou em 3 pilares, né? A Seguridade Social é saúde, assistência e previdência. A Seguridade Social, ela botou na rede de proteção aquelas pessoas da roça, aquelas pessoas do campo, aquelas pessoas mais humildes. Isso é um espetáculo. Você pode observar que a partir da Constituição de 88 diminuiu o êxodo rural. As pessoas pararam de sair dos seus quinhões, dos seus rincões, para ir para as grandes cidades, inchando as grandes cidades. As cidades, às vezes, não têm condições, os centros urbanos não têm condições de receber essa população que estava muito bem localizada lá, que estava trabalhando lá, que estava vivendo na sua terra. Se você reduzir isso, se você retira isso, se você aumenta a idade, só para vocês terem ideia, a PEC, essa PEC número 6 de 2019, antes o trabalhador rural não precisava comprovar, por exemplo, não precisava recolher nada para a Previdência, não precisava. Hoje as famílias, eu entendi dessa maneira, as famílias têm que pagar pelo menos R$600 por ano. Você diz assim, não, R$600 por ano é um valor pequeno, um adminículo. Será? A gente tem que ver qual é a realidade. Nós não podemos analisar um país da dimensão continental, que é o nosso, sob um viés de que assim, não, todo mundo é igual, como está na cidade do Rio de Janeiro, está no estado de São Paulo. Não é. A realidade do interior do nosso país, do Brasil profundo, é muito dolorosa, com muita dificuldade. Então, assim, eles não pararam para pensar nesse problema. Então, alguns pontos contra. Então, eu posso citar mais outro ponto contra que eu ontem comentei
comentei no debate, que é justamente um parágrafozinho pequeno, é o parágrafo 5º do artigo 195 da nossa Constituição, que eles simplesmente botaram o seguinte, a redação primitiva, né, que ainda está assim, seria o seguinte: nenhum serviço ou nenhum benefício social será concedido, será estendido ou será majorado se não houver a sua fonte, a respectiva fonte de custeio total. Tranquilo, isso é normal. Só que aí eles acrescentaram o seguinte: por ato administrativo, lei ou decisão judicial. Aí você disse, mas passa até batido até para advogados experientes, passa porque você tem uma PEC com mais de 66 páginas, você passa isso batido. Mas para pensar um pouquinho, nós temos uma coisa chamada judicialização da saúde. O que significa isso? Que muitas pessoas não têm, às vezes, precisa do remédio para uso contínuo e às vezes não tem. Então ele entra com uma ação contra o município se obriga a dar aquele remédio. Segundo uma informação do Datafolha, no ano de 2018 houve um gasto de 1,4 bilhões de reais só com essa judicialização da saúde. Não só se aplica só para remédio, mas para outras áreas da saúde. Mas raciocine uma coisa, como é que o juiz vai poder, um juiz qualquer, vai dar uma decisão, uma canetada, dizendo, não, tem que liberar esse remédio. Mas ele vai ter que indicar a fonte de custeio. Como assim? Ele não tem condição de fazer isso. Então isso para mim quase que inviabiliza essa judicialização da saúde. Então assim, não se parou para discutir isso também. É muito pouco ponto. Obviamente, se você for pegar a maioria das matérias sobre a reforma da Previdência, a maior parte das matérias, ou ela é contra ou ela é a favor, tem um pouco de ideologia nisso. Mas se a gente for fazer uma análise, se a sociedade começar a discutir nas comunidades, parte das PEC, vamos discutir a regra de transição, que é um negócio sério. Então, vamos discutir isso. Então, não houve, o que eu quero dizer é que não houve o adequado debate com a sociedade para você enfiar a goela abaixo. O sistema de capitalização, por exemplo, que acaba com uma coisa fantástica do nosso sistema brasileiro, do nosso sistema previdenciário, que é justamente a questão da solidariedade, ou seja, união, empregadores e trabalhadores unidos. O argumento único que se tem, é um argumento batido já, e é aquele do sentido de que não, a população brasileira está ficando mais idosa. Realmente a expectativa de vida quando surgiu a Previdência no Brasil na Constituição de 84 era de 41 anos. Hoje é 76. Fora que, além de 76, quanto tempo além disso eu ainda posso viver? Ou seja, aumentou, chega até 80. Né? Então, assim, com base nisso, você não vai ter 2050, 25% da população brasileira vai ser idosa. Isso significa que, se não tiver força de trabalho para pagar a Previdência, para recolher para os cofres da Previdência, obviamente que o país não aguenta um negócio desse. Esse é o discurso. Mas para pensar duas coisinhas. Primeiro, se isso é verdade, como é que a gente fala os empregadores também não têm que contribuir? E a União também não tem que contribuir. Se a gente observar lá as hipóteses de contribuição, até loterias lotéricas para Mega Sena, esses jogos de prognósticos, dali sai recurso também para a Previdência. O problema é que desvia-se parte desse recurso para outras finalidades. Então esse é um ponto. A capitalização foi adotada em 30 países. Pelo menos desse, 60% desses países, eles desistiram da capitalização, eles consideram que tem que rever isso e eles usam um sistema híbrido. Eu acho até que isso é positivo, mas nós temos uma coisa mais urgente. Eu acho que a gente tinha que discutir a reforma da Previdência e discutir a questão da dívida pública. Isso tá levando, por exemplo, mais de 50% da renda nacional. Então a gente trabalha para sustentar o que? A classe rentista, os bancos, que serão os grandes. Você pode observar, por que os empresários, principalmente os grandes empresários, estão a favor da reforma, contra a manutenção do atual sistema? Simplesmente porque sobre a folha de pagamento deles não vai ter, ele quer desonerar, eles pagam 20%. Então eles pagam sobre o lucro também. Então assim, eles querem sair disso, eles querem reduzir. Só que aí você tem que parar para pensar o seguinte, que
nós temos que enfrentar os problemas sérios e não podemos impor para a sociedade. Eu até faço um comentário, né, fiz um comentário ontem com o Dr. Joaquim, e nosso comentário foi nesse sentido. Ora, raciocine, se quando aboliu-se a escravatura no Brasil, a escravidão, que é uma mancha negra no nosso país, uma dívida que a gente tem com as pessoas de cor negra e tal, afrodescendente, a questão é, se acabar a escravidão, meu amigo, o Brasil quebra. Não quebrou, como não vai quebrar. O Brasil é muito grande, um país muito rico, nós somos a 8ª parque industrial do planeta, meu. Então nós temos que pensar um pouco diferente. E não podemos jogar assim, vup. E você pode ver praticamente a mídia, os grandes empresários estão favoráveis a essa mudança. Então será que é benéfica para o trabalhador? Eu lamento que não. Uma das coisas interessantes é assim, servidor público, né? Eu sou servidor público do Executivo, professor da UFMA, mas os servidores públicos, como um juiz, por exemplo, vai também receber o mesmo tanto, o mesmo valor, tá, o teto máximo do regime de previdência geral, que é o de 5.800 e pouco. Então observem que há uma equilibrada. Mas será que inclui todas as categorias? Militares, há estudos analisando a questão dos militares, mas será que a gente tem que incluir todo mundo para pelo menos ficar uma coisa igual? Alguma mudança tem que ser feita? Talvez, mas vamos discutir isso com a sociedade primeiro, não da maneira como é feita, entendeu? Obrigada, doutor. É com você, Renato. A reforma da Previdência a gente sabe que é pauta prioritária do governo federal. É um assunto que vem sendo debatido há muito tempo lá no Congresso Nacional. O presidente, no dia de hoje, se reuniu com alguns membros da comissão que está analisando essa PEC. O assunto vai gerar ainda bastante debate, está sendo discutida no decorrer da semana lá no Congresso Nacional e o presidente acredita que será votada já nos próximos dias. A gente vai continuar acompanhando.